Irmãos, semana passada, nós estamos, aliás, já vindo numa sequência falando sobre bênção, sobre não reter a bênção, sobre o que Deus nos abençoa, aquilo que eu abençoo outras pessoas. E semana passada, Deus me abençoou de poder compartilhar com os irmãos sobre a graça de poder abençoar e como nós nos sentimos bem quando nós podemos ajudar. E glória a Deus pela posição que Deus nos coloca de poder ajudar. Eu acho que o irmão Alexandre falou no culto, né, sobre estava no carro e entregou uma moeda para uma pessoa que estava pedindo na rua, e uma das filhas comentou, né, pai, por que o senhor está dando? E aí ele pergunta para a filha, tu queria estar no lugar dele ou estar no meu lugar? Ou seja, no lugar de abençoar ou no lugar de precisar, né? Mas é benção, irmãos, nós podemos abençoar, e essa sensação de bem-estar, de poder abençoar. E naquele culto eu ganhei um pão, né? Um irmão me deu um pão, eu fiquei tão feliz com aquele presente, né? Não por ser um pão, né? Não é questão do pão em si, mas é a pessoa, só, eu quero te abençoar, eu estou trazendo isso aqui com carinho para te abençoar. Mas irmãos, partilhar da necessidade faz parte daqueles que sustentam a obra de Deus no mundo. E em cima disso, querido, eu queria falar sobre um outro princípio bíblico. Se semana passada nós falamos sobre abençoar, eu quero falar sobre um outro princípio bíblico, que é o princípio da semeadura. E por isso eu quero começar dizendo uma frase do pastor Paulo que diz: Deus sempre vence. Deus sempre vence. E você sabe, irmãos, que falar do tema finanças, falar do tema dinheiro, muitas vezes na igreja ele é tão polêmico, ele é tão sensível. Mas nessa última semana eu conversei com alguns irmãos e entramos nesse tema. E eu pude ver a sensibilidade dos irmãos em falarem sobre o tema de uma forma tão aberta, tão gostosa, tão prazerosa. Pessoas que praticam princípios e pessoas que não praticam princípios, mas falando de uma forma supernatural, sem dedo, sem mágoa, sem ressentimento, que me encorajou, né, a abordar esse tema de uma forma muito mais serena e tranquila. E se você tem a sua Bíblia aí, vai comigo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Nós lemos 2 Coríntios semana passada, e eu quero usar esse texto, e nós vamos também para Gálatas, mas vamos primeiro a 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 até o 11. Vamos esperar todos acharem. 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6 a 11, diz assim, 2 Coríntios 9, 6, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente que semeia pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual fez que, por nosso intermédio, sejam distribuídas graças a Deus. Vamos umas páginas mais à frente, lá no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 7 e 8. Gálatas 6. Próximo livro bíblico aí, Gálatas 6. Versículo 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Irmãos, o autor dessas duas cartas é o mesmo. É o apóstolo Paulo, embora situações diferentes, igrejas diferentes, ele escreve aqui falando sobre um princípio que é o princípio da semeadura. Isso é um princípio natural, irmãos, que foi instituído inclusive pelo próprio Deus, lá no livro de Gênesis, lá no Jardim do Éden, eu vou usar aqui.
instituído por Deus lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações, ou nele cultivar. Ou seja, a ideia de plantar e colher, ela foi instituída por Deus quando Deus criou o homem, quando Deus criou a terra. Ou seja, é algo muito mais antigo que nós imaginamos. E com isso Deus instituiu o quê? O trabalho. Ele estava dizendo para o homem que ele deveria cultivar a terra, que ele deveria plantar. Deus estava ali instituindo o trabalho. Mas Deus, ao fato de colocar ali esse princípio, Ele também providenciou a semente para plantar. Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz assim: e Deus disse que a terra produza relva, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Ou seja, se você comer uma laranja, se ela não for transgênica, se ela não for geneticamente modificada, ela vai ter semente. E essa semente, se você colocar secar e depois você colocar num vasinho, ela vai dar outro pé de laranja. E isso passa praticamente com quase todas as árvores, salvo se ela tem alguma modificação genética ou se ela é plantada por ramo, mas aí é outra história. Mas o que Deus estava dizendo lá no livro de Gênesis? Que Deus ia fazer as árvores e ia colocar a semente dentro da própria fruta daquela árvore. É muito interessante, né? Nós não sabemos quantas árvores pode ter dentro de uma fruta. Porque nós, ao começarmos a comer, vamos dizer assim, uma bergamota, você tem ali, quantas sementes você tem ali? E se você plantasse todas essas sementes, quantas bergamoteiras iria gerar? A palavra de Deus, ela está estabelecendo aqui um princípio natural, que Deus daria semente para plantar e para colher. Isso seria um princípio natural, e olha que interessante, um princípio natural para sempre. Por que para sempre? Lá no livro de Gênesis também, 8:22 diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Deus estava dizendo, enquanto a terra existir, sempre, esse princípio vai ser sempre cíclico, ele sempre vai voltar, vai se plantar e vai se colher, vai se plantar e vai se colher. E aqui o apóstolo Paulo, baseado nesse princípio natural instituído pelo próprio Deus, ele também mostra que esse princípio, ele também é um princípio espiritual. Lá no livro de 1 Coríntios, ele vai dizer que aquele que semeia pouco, colhe pouco. E lá no livro de Gálatas vai dizer, aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Para a lei natural, queridos, para nós ela parece muito óbvio. Nós já estamos há quantos mil anos da criação? E nos parece muito óbvio, porque afinal de contas nós já vimos esse processo. Quem aqui nunca plantou um feijão no algodão? Alguém aqui nunca plantou um feijão no algodão? Nunca plantaram? Vocês não sabem. Ah, já plantaram. Ah, bom. Eu ia dizer, vocês não sabem o que é ficar ali na expectativa. Sabe, irmãos, nós temos uma impaciência. Eu, particularmente, quando nós morávamos no interior, eu preferia cuidar de animais, ter galinha, pato, ganso, peru, ovelha. Minha esposa nunca deixou eu ter, nem ovelha nem porco. Mas eu nunca tive a paciência de colocar a semente na terra e esperar ela germinar. Mas eu lembro de ter plantado feijãozinho, né, lá no algodão, ali 2 dias menos, às vezes ele já começava a brotar. Eu vou dizer assim, é um princípio, é uma lei natural que para nós parece óbvia. Mas o apóstolo Paulo está mostrando que o efeito desse princípio, ele também pode ser usado no mundo espiritual. Ele está dizendo aqui que isso também acontece no mundo espiritual. Vamos lembrar um pouquinho qual foi o contexto lá de 2 Coríntios. Paulo estava incentivando a igreja de Corinto a ofertar aos irmãos de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém estava passando por necessidade, e ele tinha implantado, vamos dizer assim, nas igrejas, o ofertar para a igreja de Jerusalém por 2 motivos. Primeiro, porque a igreja de Jerusalém tinha nos abençoado de forma espiritual, e ele entendia que as igrejas dos gentios deveriam abençoar a igreja de Jerusalém de forma material. Mas ele também está dizendo que os irmãos de Jerusalém estavam passando por necessidade, e que era uma responsabilidade das igrejas acolherem aqueles irmãos. Já na carta às igrejas da Galácia, ele escreve num contexto um pouco diferente.
As igrejas da Galácia, eles tinham ministros, eles tinham pessoas, vamos dizer assim, pastores. E essa igreja estava negligenciando o cuidado desses pastores. Esses homens de Deus estavam passando necessidade. Então Paulo escreve ali dizendo: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Embora sejam dois momentos, vamos dizer assim, diferentes, de duas situações talvez um pouco diferentes, mas o princípio era o mesmo, de semear e colher. E aqui Paulo também está falando sobre duas situações, uma de quantidade e outra da qualidade. Quando ele menciona aquele que semeia pouco, ele está falando numa questão de quantidade. Aquele que semeia pouco, obviamente vai colher pouco. Mas ele também está se referindo a uma questão de qualidade, da qualidade da semente que eu estou colocando na terra. Ele está dizendo ali, aquilo que o homem semear, é aquilo que o homem vai colher. Irmãos, e esses dois processos se via na agricultura antiga. Por que eu falo agricultura antiga? Antigamente, se você plantava milho, você fazia uma roça de milho. Terminado, vamos dizer assim, o período, o milho já cresceu, granou, está ali as espigas. Normalmente, de 10 a 20% da sua colheita, você guardava para fazer o sementeiro. Não é cemitério, é o sementeiro. O que é esse sementeiro? Você guardava 10 a 20% dessa semente para a plantação no próximo ano. Só que hoje, não sei se você já viu como é que é o milho já não é mais amarelo, o milho que vai ser plantado. Às vezes ele é rosa, às vezes ele é verde, às vezes ele é cinza, porque ele já vem com uma capa de defensivos agrícolas ali, já vem com um monte de coisas para que aquela semente produza mais e mais e mais. Então esse princípio já não se usa mais tanto nos dias de hoje, mas antigamente se fazia isso. Se você plantasse feijão, você plantou uma roça de feijão. Quem aqui já plantou feijão? Olha aí, glória, eu já plantei feijão, irmãos. Talvez uma das poucas coisas que eu tive a oportunidade de plantar uma roça. Eu plantei uma roça de feijão. E é interessante que depois que você colhe o feijão, você separa de 10 a 20% para você plantar no outro ano. Porque no outro ano, vamos dizer assim, precisa ser plantado de novo. E aquela parte dessa colheita ia ser a sua sementeira, que era a sua provisão para o próximo ano. Sementeira era a reserva de uma parcela fixa da colheita para ser usada como semente na próxima safra. Só que dependendo da produção, não se separava somente de 10 a 20%. Se escolhia os melhores pés, se escolhia os melhores grãos, se escolhia, vou dizer assim, aquele pé que dava mais fruto, ou aquele pé que produzia mais. Com isso, a ideia era aprimorar a lavoura. Você ia aprimorando a lavoura, você plantou lá um pé de milho, esse pé deu 3 espigas, opa, essa semente daí nós vamos guardar para o próximo ano, porque normalmente, antigamente, dava uma espiga, depois com a genética ele foi dando 2 espigas, então se essa semente deu 3, nós vamos guardar ela para plantar o próximo ano, porque quer dizer que se esse milho aqui deu 3, essa semente ela vai dar 3 no próximo ano, e isso eu vou aumentando a minha colheita, eu vou aumentando, vamos dizer assim, o melhorio, o aprimoramento da minha lavoura. E o restante, então, que sobrava era para o consumo. Irmãos, isso estamos falando de leis naturais. Mas olha como a Bíblia ela é tão tremenda que ela não se baseia só nessa lei natural, ela vai além. Vocês lembram a história de José, do Egito? José acaba caindo, vamos dizer assim, lá na graça do faraó. Tem toda uma história, não quero me delongar aqui. Mas Deus tinha revelado para o faraó que viriam 7 anos de seca e viriam depois 7 anos de fartura. Então Deus levanta esse homem José para dar um conselho para o faraó. E qual era esse conselho? Ele disse assim: faraó, nós vamos fazer o seguinte, nos primeiros 7 anos em que nós vamos colher em abundância, nós vamos botar para derreter, nesse primeiro ano nós vamos juntar 20%. Nós vamos juntar a 5ª parte. Para que quando vier os próximos anos, quando vier os outros 7 anos, que vão ser de seca, que vão ser de escassez, nós temos reservas. Nós temos, vamos dizer assim, para poder abençoar o mundo. Irmãos, Deus está nos mostrando aqui a questão de nós nos programarmos.
e nós estamos aprendendo aqui com o irmão Tiago sobre isso, sobre ter uma reserva, sobre investir, sobre pensar no futuro. Eu vou te perguntar, você tem se preparado para o dia da crise? Só pense, você tem se preparado para o dia da crise? Se nunca disseram para você, eu vou dizer, você preparado ou você não preparado, a crise um dia vai chegar. A questão é, se você está pelo menos preparado para ela, ela não vai pegar você tão desprevenido. E a palavra de Deus, ela está nos ensinando isso. Baseado, vou dizer assim, nessa ideia da semente. Aqui, irmãos, eu acho que Deus estava implementando uma coisa. Eu acho que Deus já estava nos ensinando a questão da reserva, né, Tiago? A reserva financeira. Irmãos, eu e a minha esposa, nós sempre tivemos muita facilidade no abençoar, no dar, nos desfazer daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E graças a Deus, nos últimos anos, nós temos começado a olhar isso com outros olhos. E também a ser consciente naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas aqui, queridos, o apóstolo Paulo está usando esse princípio da semeadura. Quanto mais eu semeio, mais eu colho, que aquilo que eu planto, eu colho. E o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que os nossos bens, o nosso patrimônio, aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida, além de nos abençoarem, também são sementes. Aquilo que Deus tem abençoado a sua vida, ele também serve como sementes. E é muito interessante, ontem eu estava conversando com um irmão que gosta muito desse tema de economia, que gosta dessas coisas do mundo global e tal, está sempre por dentro, sempre informado dessas questões econômicas. E ele me disse assim, Fábio, tu sabe que nos livros de economia secular, e até ele me fez uma crítica, ele disse assim, tu tem que ler mais livros seculares também. Eu disse, amém, tem que ler mesmo. Eles já falam sobre esse princípio. Eles já mencionam esse princípio. Até ele me disse que tem livros que ele pensa que copiaram da Bíblia e colaram no livro. E se auto-intitularam como defensores ou criadores daquela ideia. Ou seja, esse princípio de semear, ele já existe. Há muitos e muitos anos. E o pessoal da economia parece que descobriu isso agora. Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Que nós devemos administrar aquilo que Deus nos dá de forma generosa e consciente. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, generosa e consciente. Glória a Deus, parece que eu estou fazendo um merchandising, né? Glória a Deus pela vida do Tiago, tem nos ensinado sobre esse tema. Porque se você for somente generoso, a sua família ficará desamparada. Se você for somente generoso. Agora, se você for somente consciente, a obra de Deus ficará desamparada. Você percebe, querido, que esse equilíbrio que Paulo está tentando mostrar aqui para os irmãos de Corinto, e ele está dizendo que a receita de como ser próspero é dessa forma. É quanto mais vocês semeiam, mais vocês colhem. Mas antes de nós entrarmos um pouquinho mais, vamos definir primeiro o que é prosperidade. Está no próximo. O que é prosperidade? Definição de prosperidade baseado na palavra de Deus. Em resumo, a prosperidade, à luz da Bíblia, vai além da simples acumulação de riquezas materiais. É uma vida de plenitude, equilíbrio, obediência a Deus, generosidade e propósito, onde o bem-estar espiritual e o cuidado pelos outros e pela obra de Deus desempenham um papel fundamental. Embora, queridos, a prosperidade, à luz da palavra de Deus, não se resume em apenas o acúmulo de riquezas, no versículo 10 e 11, lá de 1 Coríntios, diz que Deus quer que nós enriqueçamos. Deus quer que você seja próspero. Diz isso para a pessoa que está ao teu lado aí. Deus quer que seja próspero. Deus quer que tu prospere. Deus quer derramar riqueza sobre a tua vida. É interessante, irmãos, porque embora a palavra de Deus ela mencione a questão de prosperidade como uma definição, vamos dizer assim, de cuidar, de um cuidado de um bem-estar, de uma coisa muito mais ampla, muito mais holística, ele também menciona que não é apenas o acúmulo das riquezas, mas o apóstolo Paulo está dizendo que Deus quer que eu e você sejamos prósperos. Ele quer que eu e você sejamos, não vou dizer rico, mas próspero, porque prosperidade é diferente de acúmulo de riquezas. Mas qual é o objetivo que Deus quer que você seja próspero? Por que Deus quer derramar riqueza sobre a tua vida? Por que Deus quer derramar prosperidade sobre a tua vida? O motivo é muito simples. No próprio versículo vai dizer, para toda generosidade
Sabe, irmãos, por que muitos cristãos, muitos irmãos têm a sua vida financeira estagnada ou retrocedem? É triste, mas tem muitos crentes que têm a sua vida financeira estagnada ou no processo de retrocesso. Primeiro motivo, porque negligenciam e quebram princípios. Bem simples. Se a palavra de Deus está dizendo, quanto mais eu semeio, mais eu colho, isso é um princípio. E se eu quebro esse princípio, automaticamente eu vou colher menos, porque se eu semeio menos, eu colho menos. É um princípio que Deus instituiu, como eu falei, desde o princípio. Nós temos acompanhado alguns casais, e não só casais, mas ao longo dos anos, principalmente casais que nos constatam, nos relatam as suas dificuldades financeiras. E nós também já passamos dificuldades financeiras. Mas a primeira pergunta que eu faço para eles: vocês são dizimistas? Você sabe qual é que é a grande maioria esmagadora, eu não vou dizer 100%, mas vamos dizer de 99,9% das pessoas, sabe o que elas me dizem? Não. Eu disse, irmão, você está quebrando um princípio. E ao você quebrar um princípio, como é que você quer que Deus derrame sobre a tua vida se você está quebrando um princípio? Eu quero contar um testemunho de um irmão, que ele se converteu, conheceu Jesus, e uma pessoa muito parecida comigo, assim, né, pra frente, vibrante e tal. E eu lembro que nós fomos fazer um evangelismo uma vez na cidade, e era engraçado, porque esse irmão, em algumas calçadas, ele cruzava a rua. E nos chamou a atenção aquilo, porque esse irmão está cruzando a rua? Vamos entrar ali, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos entregar um panfleto. E ele cruzava a rua, e depois, no final, eu perguntei, seu irmão, eu vi que aconteceu isso e isso. Ele disse, não, pastor, eu estou devendo ali naquela loja ali. Estava se escondendo. Eu disse, tá aí, e lá naquele outro lugar, lá eu também estou devendo. Olha, eu acho que devia dever assim para uns 4 ou 5 estabelecimentos, fora a pessoa física. Isso não é só a pessoa jurídica que ele devia. Era feio, né? É vergonha isso. E aí então, conversamos com esses irmãos, um casal se aproximou deles, um casal que entende um pouco das questões de finanças, ajudaram eles, colocaram todas as dívidas no papel, e ele começou a exercer o princípio do dízimo. Ele começou a exercer, eles traçaram um plano estratégico para quitar as dívidas em 1 ano. Esse era o plano estratégico dele. Então ele foi em todas as lojas que ele devia, pessoa jurídica, fora as pessoas físicas, e começou a ir lá, disse, olha irmão, irmão não, olha, eu tenho uma dívida aqui com vocês, a dívida às vezes já tinha 5, 6 anos, já estava até caducando, mas eu quero pagar. Eu não tenho, mas eu quero pagar. Como é que a gente pode fazer? Não, vem aqui, quanto é que tu pode pagar por mês e tal. Conseguiu renegociar todas as dívidas. Resumo da ópera. Em menos de 6 meses eles já tinham quitado todas as suas dívidas. Porque começaram primeiro a exercitar um princípio. Começaram a devolver o que era de Deus, começaram a semear no reino de Deus, e Deus começou a abençoar eles. Depois eles foram lá e fizeram mais dívidas, mas eles pagaram. Não ficou para trás. Mas eles entenderam que aquilo que eles semeiam, eles colhem. A quantidade em que eles plantam, eles também vão colher. Aquilo que você semeia, você colhe. E esse é o motivo, queridos, porque muitos irmãos não prosperam porque quebram princípios. E o segundo motivo, porque muitos irmãos não prosperam, está lá no livro de Tiago, diz assim, nada tem porque não pedem. Primeiro motivo, nada tem porque não pedem. Peça para Deus. Deus, eu quero prosperar na minha vida financeira, eu quero ter mais clientes, eu quero ganhar aumento no meu trabalho, eu quero ascender profissionalmente. Peçam. A palavra de Deus, ela está nos incentivando a pedir. Ela está Primeiro, Deus quer que nós prosperamos, venhamos a prosperar. E segunda coisa, a palavra de Deus está dizendo, peçam para Deus. Mas, olha o que continua dizendo, pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Pedem para esbanjar em seus próprios prazeres. Embora a palavra de Deus nos incentiva a pedir, mas ela também está dizendo que o motivo deve estar alinhado com o coração de Deus. O motivo na qual me leva a pedir deve estar alinhado com os princípios de Deus. Não recebem porque tem um coração egoísta. O pensamento é só meu, é somente para mim. Você sabe que a criança, ela já nasce com isso, né? É muito interessante, eu fiz essa experiência, esse experimento.
Eu lembro que quando nós estávamos ensinando os nossos filhos sobre algumas coisas, principalmente questão financeira, do dízimo, nós estávamos lá no Uruguai e eu disse, a partir de agora vocês vão ganhar uma mesada, né? E começamos ali, eu dei um caderninho para cada um. Claro, o menorzinho, mais pequeno não existe, né? Feio, né? Mas o menorzinho ainda não entendia muito bem, mas a Gabi já entendia. E eles começaram a anotar. E eu disse, olha, agora vocês vão separar o dízimo de vocês, para vocês levar no culto, no sábado à noite. Nós tínhamos culto sábado à noite. E aí eu vi que o pequeno ficou olhando, escreveu, eu ajudei ele a escrever. E ele me disse assim, mas pai, se tu me deu, e eu tenho que tirar uma parte, ele sempre foi muito rápido no raciocínio matemático, eu vou ficar sem, vai diminuir. Eu disse, claro, filho, tu tens razão. E aí eu sentei com ele e expliquei o princípio da semente. Ele disse, olha, quanto mais nós semeamos, mais Deus nos abençoa. Ah, pai, então eu quero dar tudo. Pedro, né? Está explicado, eu quero dar tudo então. Eu disse, não, meu amor, não é assim. Nós precisamos aprender a ser consciente e generosos. Nós precisamos administrar aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas de forma consciente e de forma generosa. E aí ele entendeu. Então eles começaram a praticar isso. Mas irmãos, aquilo que Deus tem te abençoado é para você desfrutar com a sua família. É para você desfrutar com a sua família. É ou não é gostoso tirar férias? É uma bênção. Eu lembro que no meu primeiro e segundo ano como pastor, eu achava que tirar férias era até pecado. A minha esposa brigava comigo, Fábio, me dá esse celular aqui, para com isso. Porque eu ligava às vezes para a igreja para saber se estava tudo bem. Ligava para os irmãos, irmãos, está tudo bem aí? Eu achava que a igreja sem mim ia sucumbir. Mas na verdade não, a igreja é do Senhor e Deus faz. Mas o meu sentimento era de que eu não tinha direito de estar naquele local. Eu não tinha direito de estar ali naquele momento. Aí eu lembro que o pastor Paulo me chamou, me deu um puxão de orelha, resolveu o negócio. Comecei a entender também que aquilo que Deus tem nos abençoado é para nós desfrutarmos. É para nós tirarmos férias, é para nós passearmos. É para nós melhorarmos a nossa casa. Eu não sei como é que está a sua condição financeira hoje. Talvez você está naquele momento em que você está retendo um pouquinho mais porque você tem outros planos. Ou você talvez já está naquela situação em que você pode gastar um pouco mais, pode fazer um passeio melhor, pode comer num restaurante melhor. Cada um sabe a sua realidade. Mas não é prazeroso nós podermos desfrutar dessas coisas. É uma bênção. E glória a Deus, irmãos, por isso. Como eu disse, comprar um carro melhor, isso glorifica a Deus. Principalmente quando a gente dá carona para os irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Deus tem nos abençoado para isso. Mas Ele também nos chama a abençoar a obra de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, até eu mandei mensagem para alguns irmãos para ver se eles lembravam. Alguns anos atrás, na conferência jovem, né, na época era o pastor Isaac, o responsável pelos jovens, eles inventaram de mandar uma moto para a África. Quem lembra disso? Vocês lembram? Lembram? Eles botaram, nós vamos mandar uma moto para a África. E começaram a fazer vaquinha, levantar oferta, pedir para o pessoal. Irmãos, eu acho que eles mandaram muito mais de uma. Eu perguntei para os irmãos o número, ninguém sabia me dizer o número exato, né? Mas eu acho que foi mais de uma. Porque eles queriam abençoar o reino de Deus. Irmão, jovem quase nunca tem dinheiro. Às vezes está fazendo um estágio lá, ganhando pouco. Mas eles queriam abençoar, eles queriam e mandaram então essa moto lá para o Fred. Até eu mandei mensagem para o Timóteo, que mora lá também em Guiné-Bissau. Ô Timóteo, tu lembra quantas motos foram mandadas por aí? Ele disse, eu lembro que foi uma para nós, uma foi para o Buba, outra foi para o pastor Domingos, e começou a me citar assim algumas, mas não chegamos a um número. Ou seja, aquilo que Deus dá para você, aquilo que Deus te abençoa, Ele abençoa a tua vida, mas Ele também abençoa outras vidas, Ele abençoa o reino de Deus. Quantas vidas foram alcançadas simplesmente porque lá eles têm uma moto? Poder ir até as aldeias, anunciar o amor de Jesus. Eu lembro que os irmãos, eles tinham uma caminhonete, que eles paravam na aldeia e passavam um filme Jesus na aldeia. Quantas vidas foram alcançadas através dessa caminhonete que chegou lá com um gerador, botou um telão não, irmãos, era um lençol esticado em 2 traves, e passavam um filme Jesus, faziam um apelo, oravam pelas pessoas. Isso abençoa vidas. Você percebe que aquilo que Deus coloca na sua mão, Ele te abençoa, mas Ele também abençoa o reino de Deus.
mas Ele também abençoa pessoas. E aqui eu queria, queridos, fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você abençoou os seus pais? Se os seus pais são vivos, claro. Qual foi a última vez que você deu um presente para eles? Sem ser data de Natal, aniversário, Dia dos Pais. Normalmente nós nos lembramos de abençoar alguém nessas datas especiais. Mas qual foi a última vez que você levou os seus pais para jantar fora ou para almoçar fora e você pagou a conta? Alguns já fizeram assim, não lembro. Você percebe, irmãos, nós abençoamos muitas vezes tantas pessoas, mas pessoas dentro da nossa casa muitas vezes nós retemos. Pessoas das nossas famílias, nossos familiares nós retemos. Ah, mas eles têm dinheiro. A questão, volto a dizer, não se trata de dinheiro e de valor, mas se trata de adoração, se trata de abençoar, se trata de glorificar Deus com aquilo que Deus tem te dado. Qual foi a última vez que você levou a sua esposa para comer num restaurante diferente? Ou seus filhos? Normalmente os filhos nós investimos mais, né? Eu lembro esses dias, eu e minha esposa, nós estávamos em casa, leva as crianças para cá, volta com as crianças para cá, tem que trabalhar, eu preciso ir para a igreja, sabe aquelas correrias assim? E a gente começou a ver que a gente estava entrando naquele turbilhão de coisas. Eu disse, amor, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o Pedro na escola e nós vamos ir tomar um café. Fazia muito tempo que a gente não ia numa cafeteria. Fomos lá, tomamos um café, eu lembro que a Leite começou a chorar. Ela disse, que gostoso, fica aqui, sem pensar em nada, só fica aqui, desfrutando, olhando para as pessoas, tomando um café. Ficamos 40 minutos, nem chegou bem isso, porque já tinha compromisso. Mas qual foi a última vez que você levou a sua esposa? Tomar um chimarrão na praça, não custa. Mas o que eu quero dizer, queridos? Investir em pessoas. Muitos cristãos, queridos, deixam muitas vezes a avareza dominar o nosso coração. E nós aprendemos somente a reter. Somente a reter, somente a reter. E nós esquecemos, ainda ontem estava conversando com o irmão, que nós somos canais. Você é um canal para abençoar outras vidas. Deus vai derramar sobre você riquezas sem medidas. E o futuro disso é para você distribuir, abençoar outras vidas. Sabe, irmãos, eu vejo que muitos cristãos sonham com o mover de Deus, do Espírito Santo, lá do livro de Atos. Se você já leu o livro de Atos, você sabe o que eu estou falando. Muitos cristãos anseiam. Acho que deu crepe agora. Muitos cristãos anseiam viver o mover de Deus lá do livro de Atos. É lindo, se você ler o livro de Atos, você vai entender o que eu estou dizendo. Era cura todo o tempo, gente sendo liberta. Diz que a sombra dos discípulos curavam, levavam o lenço deles e as pessoas eram curadas. Mas poucos querem ter uma entrega como eles. A palavra de Deus diz que eles eram açoitados e glorificavam a Deus. Nós passamos por uma situação muito menos do que ser açoitado e já começamos a murmurar. Mas nós queremos viver isso, mas não queremos pagar o preço. A palavra de Deus diz que eles vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Não, pastor, isso é loucura. Mas nunca ninguém disse que o evangelho era uma coisa sana. Era uma coisa de sã consciência. O evangelho é uma loucura. A palavra de Deus diz que eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Sabe, irmãos, como eu falei para mim e para minha esposa, isso sempre fez parte da nossa vida. E isso não nos faz melhor nem pior do que ninguém, mas estamos inclusive tentando transmitir aos nossos filhos. Embora a forma responsável nunca foi muito da nossa, né? A gente está aprendendo nos últimos anos para cá. Mas talvez muitos casais não. Talvez muitos casais, essa questão do dar é algo muito difícil. Essa questão de ser fiel a Deus, de ser fiel aos irmãos, de abençoar outras pessoas, talvez é muito difícil. E eu queria, querido, convidar você a fazer um exercício de oração. E não só de oração, mas de colocar o pé na água, como a gente costuma dizer. Um exercício de fé, de caminhar por fé também nessa área. Sabe, irmãos, muitos casais se tornam avarentos, vamos dizer assim, porque o dinheiro ele traz, o patrimônio, como a gente está usando essa expressão, né, traz uma falsa segurança. Quem viveu na época, do período da época lá dos anos 90, quando um dos presidentes colocou a mão no dinheiro, vamos dizer assim, das pessoas que estavam na poupança, lembra.
Talvez muitas pessoas tinham a sua economia da vida e acabaram perdendo tudo. Essa falsa segurança que o dinheiro traz, não deixe, querido, a avareza dominar o seu coração. Orem sobre isso. Orem como casal, tomem passos de fé. Eu ia contar um testemunho, mas o nosso tempo está indo. Embora nós estejamos falando de finanças, esse princípio não se resume somente a dinheiro, ele abrange também outras áreas da nossa vida. E aí o pastor Marcel leu no início do culto: com a mesma medida em que vocês medirem, vocês vão ser medidos. Ou seja, aquilo que eu coloco, eu também vou ser, vamos dizer assim, investido em mim. É o mesmo princípio que nós estamos falando, o princípio da semente. Aquilo que eu planto, eu colho. À medida em que eu medir as pessoas, essa é a mesma medida que Deus vai me medir. Eu costumo dizer, eu tenho um ditado que diz assim: é que nem cuspir para cima, pode cair na sua cara, você sabia? Se você cuspir para cima, pode cair na sua cara. Ou seja, da mesma forma com que eu olho para o meu irmão e eu emito uma opinião sobre ele, é a mesma forma que vou emitir uma opinião sobre mim. Você quer ver um exemplo prático? É quando as pessoas falam do filho dos outros. Você já passou por isso? Emite uma opinião sobre o filho dos outros. Claro, irmãos, nós não fazemos isso, nós somos crentes, né? Isso não faz parte da igreja fazer esse tipo de coisa. Mas quando as pessoas lá, os ímpios, os mundanos, fazem isso, emitem uma opinião sobre os filhos dos outros, só que a pessoa não tem filho. Ela nem sabe o que é aquilo. Só que o dia que ela tiver, ela vai ser medida na mesma medida. Você percebe, querido, que esse princípio também poderíamos chamar de princípio da reciprocidade. Jesus falou inclusive sobre o perdão. Jesus atrelou isso ao perdão. À medida em que eu perdoo, eu serei perdoado. Aquilo que eu semeio, eu colho. Lá na oração do Pai Nosso, eu gosto demais, Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos... Exatamente, como os irmãos completaram, aos nossos devedores. Ou seja, você percebe que esse princípio de semear e colher, ele está atrelado em várias áreas da nossa vida. Se você semeia perdão, e quanto mais você semeia perdão, mais você vai colher perdão. Se você semeia ódio, você semeia discórdia, mais você vai colher ódio e discórdia. Vamos semear amor. Eu vou dizer, vamos semear Jesus. Quanto mais nós semeamos, mais nós vamos colher. É interessante, irmãos, esse princípio da semeadura, tanto quantitativo quanto qualitativo, eles fazem parte da vida com Deus. E eu queria ler o versículo 38, diz assim: deem uns aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Mateus 6, versículo 38, na Nova Tradução na linguagem de hoje. A mesma medida em que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Mesmo princípio da semeadura, tanto quantitativo quanto qualitativo. Esse princípio se aplica praticamente em todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo falou lá no livro de Romanos: aquele que semeia para a carne, colhe das coisas da carne. Aquele que semeia para o Espírito, colhe das coisas do Espírito. Isso funciona até no casamento. Isso funciona até no casamento. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você entendeu? Mas a minha pergunta para nós nessa manhã: o que você tem semeado? O que você tem semeado na vida dos seus filhos? O que você tem semeado na vida deles? Como é triste ver pessoas chegando como é triste ver muitas vezes as pessoas chegando ao final da sua vida, final não, mas já mais maduro, com certas dificuldades, e não ter um filho para ajudar. A pessoa sozinha, às vezes tem 8, 9, 10 filhos, mas a pessoa está lá sozinha. Mas aí eu pergunto: o que foi que esse pai e essa mãe semearam na vida dos seus filhos? Ou na vida da nossa esposa, o que você tem semeado na vida da sua esposa? Briga,
discórdia, problemas, ou você tem sido bênção na vida dela? Aquilo que você semear, você vai colher. Se você semeia briga na vida da sua esposa, você vai colher briga. Se ela semeia briga na sua vida, você não precisa semear briga na vida dela. Você pode abençoar. Aí é um assunto para um outro momento. Mas o que você tem semeado na vida dos seus vizinhos? Os seus vizinhos olham para você e correm. Lá vem aquele cara de novo, aquela mulher de novo, fofoqueiro. Não, esses crentes não são. O que você tem semeado na vida dos seus vizinhos? E aqui eu vou além. O que você tem semeado na vida dos seus pais? Não se esqueça, um dia você também vai ficar velho, e os seus filhos serão jovens, e você vai colher, tomara que não, ou tomara que sim, a mesma coisa que você semeou na vida dos seus pais. O que você tem semeado? Deus deseja que sejamos prósperos. Agora, a tua prosperidade, você tem influência direta. Lembre-se que prosperidade não é só acúmulo de riqueza. E eu queria, irmãos, começar encerrando com uma história. Certa vez veio uma grande seca sobre a terra, e foi predita por um homem de Deus. Aquele homem tinha dito: não vai chover durante tanto tempo, Deus vai reter a chuva, e se não chove, não se colhe. O princípio da semeadura não existe, porque você vai plantar e a semente vai morrer, vai apodrecer e não vai germinar. Automaticamente veio o quê? Pobreza, fome, escassez. E aquele homem vai até a casa de uma mulher, bate palma lá na frente e diz assim: tu me dá um copo de água? A mulher foi lá, serviu um copo de água para ele, e enquanto ele tomava água, ele disse para a mulher assim: faz um pão para mim. A mulher olhou para o homem de Deus e disse: bah, eu tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou fazer para mim e para o meu filho, e depois eu vou esperar a morte. Era a única coisa que a gente tinha, era a única coisa que eles tinham. E aquele homem de Deus, eu não sei se eu teria essa coragem. Ele olha para aquela mulher e diz assim: faz primeiro para mim. Aquela ia ser a última refeição dela e do seu filho. Não ia fazer a menor diferença ela comer aquilo ou ela dar aquilo. Não ia fazer a menor diferença. Porque se ela comesse, apenas ia retardar um pouquinho mais a sua morte. Mas agora aquela mulher, ela fez aquele pão e deu para aquele homem de Deus. Ela já não tinha nem para sua última refeição para esperar a morte. Ela simplesmente adiantou o dia da morte dela e do seu filho. Só que aqui entra um detalhe, irmãos. Nós não vencemos Deus. A palavra de Deus diz que nunca mais faltou farinha na panela daquela mulher. Nunca mais faltou azeite na botija daquela mulher. Sabe por quê? Porque ela não comeu a semente. Ela poderia ter comido, depois ia ficar sem, mas ela usou aquilo para semear numa pessoa que talvez ela nunca viu. Ela semeou. A partir dali, desencadeou um efeito em cascata de milagre sobre a vida daquela mulher, que durante todo o período da seca, que muitas pessoas morreram, ela tinha provisão na sua casa. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus que muitas pessoas chegaram a hospedar anjos nas suas casas. Irmãos, anjo não precisa de lugar para dormir, anjo não precisa de comida. Mas a questão não é quem foi hospedado, a questão é quem hospedou.
Você já pensou hospedar alguém na sua casa e depois você ficar sabendo que aquela pessoa era um anjo? Você percebe, queridos, quantas coisas você pode semear na vida de outras pessoas, e Deus, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, tantas, que vocês não poderão segurá-las nas mãos. A nossa colheita, eu ouso dizer que ela tem sido muito maior do que a nossa semeadura. Eu ouso dizer que a nossa colheita, ela tem sido muito, mas muito maior do que aquilo que nós temos semeado.